Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a biografia de Hayao Miyazaki. Bom pessoal, Hayao Miyazaki é um dos maiores nomes do cinema mundial, sendo fundador do Estúdio Ghibli, o maior estúdio de animação, no caso, maior não em quantidade, mas em qualidade, em história, em importância dentro do cinema de animação japonesa. E que eu já falei bastante sobre ele ao longo desses anos aqui de canal, porque, para quem não sabe, às vezes chegou no canal agora, eu tenho aqui no canal vários vídeos onde eu comento sobre os filmes do Estúdio Ghibli. Eu fiz um vídeo para cada filme, só vocês pesquisarem aí, Especial Ghibli, vocês vão achar, tem playlist e tudo. Então tem ali, acho que se não me engano, são 26 vídeos. E hoje eu resolvi, bem como eu fiz anteriormente, faz acho que 1, 2 semanas atrás, um vídeo sobre a biografia, no caso, na época eu fiz a biografia do James Wan. Aqui hoje eu quero fazer uma biografia do Hayao Miyazaki, falar um pouquinho para vocês sobre a sua história, a sua trajetória dentro do cinema. Mas antes eu convido vocês a se inscreverem no canal caso não sejam inscritos ou inscritas, deixem um like no vídeo porque isso fortalece o trabalho, bem como dê uma olhadinha na descrição para me seguir no Instagram e conhecer meus livros lá na Amazon. Sem mais delongas, então, vamos começar. Lembrando que por ser um vídeo com bastante detalhes, eu viro e mexo, vou olhar aqui para esse canto, que é onde eu deixo ali meio que o meu roteiro, para eu ter minhas marcações e saber exatamente as informações que eu estou passando para vocês. Enfim, Hayao Miyazaki nasceu em Tóquio em 5 de janeiro de 1941, ou seja, atualmente ele está com 81 anos, continua vivo, ainda bem. E ele viveu ali, principalmente a sua infância na época da Segunda Guerra Mundial, fato que influenciou bastante a sua infância e o seu trabalho posteriormente, porque ele teve que passar por vários perrengues, ainda pequeno, claro, mas, por exemplo, quando ele tinha 4 anos de idade, ele teve que ser evacuado da cidade onde ele morava, porque ela foi alvo de bombardeios. Não foi uma infância fácil. O seu interesse pela animação, pelo desenho em si, começou durante a escola, quando ele assistiu a animação chamada A Lenda da Serpente Branca, que tem a ver com mitologia chinesa, mitologia asiática ali no geral. E, posteriormente, durante o período de universidade, o Miyazaki também frequentou o clube de literatura, o clube de literatura infantil, que também mostra bastante, um pouco sobre o seu interesse como autor, ou seja, como escritor, além de desenhista, animador e diretor, bem como, o seu, digamos assim, talento, o seu conhecimento para lidar com histórias ali infantis e infanto-juvenis, que são principalmente, o que está composto ali dentro da sua cinematografia, mas é claro que tudo isso de forma complexa, fazendo filmes que também são válidos para adultos. Tendo tudo isso em mente ali, digamos assim, a sua formação como, pelo menos seus inícios de formação, lá em 1963, o Miyazaki se formou na universidade e naquele mesmo ano ele foi contratado pelo estúdio Toei Touga, onde ele trabalhou em alguns filmes ali de início, trabalhou também em umas séries animadas, sendo que ele era muito elogiado pelo seu desenho, que era muito bom, e também sua criatividade, que assim era algo fora do comum. Ele, em 1964, foi trabalhar em Viagens Espaciais Gulliver, que é uma animação de grande porte ali, da empresa da época, além de ter se tornado secretário-chefe do sindicato ali da sua categoria. Mostra também um pouco da sua luta ali sobre direitos, sua luta ali classicista, o que também é muito importante porque várias críticas sociais que depois ele vem implantando nas suas obras, tudo isso mostrando como ele vinha se formando como pessoa e como isso reflete nas suas obras posteriormente. Já em 68, o Miyazaki se tornou animador-chefe do estúdio, trabalhou em Horus, o Príncipe do Sol, o que foi um marco muito importante na sua carreira, porque foi ali que ele começou sua parceria com o diretor do filme, especificamente, que é o Isao Takahata, cara que junto dele depois fundaram o Estúdio Ghibli, numa parceria. Ali eles começaram a trabalhar junto pela primeira vez e seguiram trabalhando assim por muitos anos. Já que em 1971, o Miyazaki deixou a Toei Touga e foi contratado pela A Production, o estúdio ali de animação, onde ele produziu junto do Isao Takahata 23 episódios da série Lupin III. Uma série de animação que se baseia muito em Arsène Lupin, aquele clássico personagem da literatura francesa, que inclusive deu origem à série da Netflix Lupin. Então, digamos assim, dá para ver como o Miyazaki também era muito antenado na literatura, ele gostava bastante, então ele trabalhou nessa obra. O Miyazaki passou pouco tempo na Production porque de 73 a 79, ele foi para um outro estúdio que ele trabalhou na Nippon Animation e posteriormente ele foi trabalhar na Telecom Animation Film, onde ele dirigiu o longa-metragem chamado O Castelo Caligostro, que conta inclusive com o personagem Lupin, com quem ele já havia trabalhado anteriormente lá, quando ele trabalhou em 71.
Entre 82 e 94, o Miyazaki fez um acordo ali com os produtores ali do estúdio, tudo da Telecom, para que ele pudesse também trabalhar em alguns esboços originais dele, né, pudesse trabalhar com obras originais dele, e foi assim que nasceu o mangá de Náusea do Vale do Vento, obra que foi lançada entre 1982 e 1984 e que posteriormente, em 1985, ganhou uma adaptação para filme, sendo o primeiro filme efetivamente original do Hayao Miyazaki, dirigido por ele e etc. Sendo assim, basicamente, essa é a era pré-Estúdio Ghibli. O próprio Náusea e o Vale do Vento é acreditado como uma obra do Estúdio Ghibli, porque aqui trabalharam vários profissionais que depois foram trabalhar na própria Ghibli. Então, assim, não faz parte necessariamente da Ghibli, porque não foi, né, feito enquanto Estúdio Ghibli, porém, profissionais, estilo, tudo da Ghibli já estavam presentes ali em Náusea do Vale do Vento. Desculpa, às vezes eu me confundo com o nome desse filme. Mas, inclusive, é um filmaço, eu adoro. Sendo assim, ali em 85, né, se encerrava a pré-fase Ghibli, porque, como eu falei, nesse mesmo ano, Miyazaki se juntou ao Isao Takahata, parceria de longo tempo que ele já havia vindo, e também do Toshio Suzuki, e os três fundaram o estúdio Ghibli. Sendo que o primeiro lançamento do estúdio foi em 1986, com O Castelo do Céu, e que foi, né, o filme de maior arrecadação no cinema japonês daquele ano, ou seja, o estúdio Ghibli começou com o pé direito, porque começou muito bem. 2 anos depois, em 1988, foi um ano muito importante para a Ghibli, porque ela começou a se estabelecer mais financeiramente, sendo que ela também lançou 2 filmes de forma simultânea. E 2 filmaços. O Túmulo dos Vagalumes, né, pelo Isao Takahata, que aqui não vou me aprofundar muito, mas eu já deixo aqui dito que é o meu filme preferido do estúdio Ghibli. E no caso do Miyazaki, ele lançou O Meu Amigo Totoro, ou O Meu Vizinho Totoro, dependendo da tradução, que Totoro, né, se tornou nada mais nada menos do que o mascote do estúdio Ghibli. É a imagem da Ghibli. Todo mundo, quando pensa na Ghibli, pensa no Totoro. Ou seja, foi um ano marcante por ter ali uma economia mais balanceada dentro do estúdio e também por ter uma imagem muito significativa, muito forte sendo colocada. No ano seguinte, em 89, Miyazaki, né, ali num ritmo muito forte de produção, também fez, né, uma adaptação aqui de um livro, no caso, quando ele produziu os serviços de entregas da Kiki. Filme que novamente se tornou a maior arrecadação daquele ano, ou seja, novamente o Estúdio Ghibli mostrando a sua força dentro do cinema japonês. E ainda nesse ano, Miyazaki começou a trabalhar em alguns esboços, alguns mangás, que posteriormente iriam se transformar no seu próximo filme, que seria Porco Rosso, esse sendo lançado ali por volta da década de 90, início da década de 90. Falando na década de 90, em 1994, Miyazaki começou também a trabalhar em A Princesa Mononoke, um dos seus maiores clássicos. Essa obra foi muito difícil, se ele vinha no ritmo de produção muito grande até então, o Miyazaki aqui enfrentou bloqueios criativos, ele teve que, digamos assim, dar uma respirada, ele passou 3 anos produzindo esse filme, fez viagens com a equipe ali para as montanhas, para ter toda, né, uma noção de ambientação que ele queria na obra, e lá em 1997 veio então ganhar vida a Princesa Mononoke, uma obra gigantesca do Estúdio Ghibli, sendo que ela chegou a ganhar, né, o prêmio de melhor filme do ano pela Academia Japonesa de Cinema, sendo a primeira animação a conseguir tal feito. Inclusive, isso chamou atenção, né, ali de fora do Japão, fazendo com que a Miramax tenha comprado os direitos de distribuição de Princesa Mononoke para a América do Norte e, por consequência, acabou ganhando território no mundo todo, fazendo com que o Estúdio Ghibli se tornasse famoso além do Japão. Tem uma treta aqui envolvendo a Miramax, envolvendo o Estúdio Ghibli, porque o Harvey Epstein era, né, o dono da Miramax, ele quis fazer vários cortes em Princesa Mononoke, o Miyazaki não deixou, inclusive, né, tiveram atritos entre eles, e ainda bem que não deixou, porque Princesa Mononoke é praticamente perfeito, assim, não tem o que tirar daquele filme, se cortasse iria ficar péssimo, então ainda bem que o Miyazaki não baixou a cabeça, né, para as vontades de um cara como o Harvey Epstein, que depois se provou, né, ser um escroto como pessoa, ainda bem que ele está preso. E Miyazaki, né? A história mostrou qual dos dois era maior, e obviamente era o Miyazaki. Depois de tanto tempo, né, digamos assim, produzindo Princesa Mononoke, Miyazaki ficou muito cansado, né? Então ele tinha anunciado naquela época que seria seu último filme. Mas ainda bem que não foi, porque lá em 2001 ele retorna, e retorna assim, com o filme mais simbólico do Estúdio Ghibli, porque ele volta com A Viagem de Chihiro. Filme que fez o Miyazaki ganhar o Oscar, o primeiro Oscar de sua carreira, o primeiro Oscar do Estúdio Ghibli, e foi o Oscar de melhor animação.
Além disso, foi o segundo filme do estúdio a ganhar o prêmio de melhor filme do ano pela Academia Japonesa, e ainda, como se isso tudo não bastasse, o filme fez 31,6 bilhões de ienes na bilheteria japonesa, tendo ostentado a marca de maior bilheteria do cinema japonês da história durante quase 2 décadas, sendo batido recentemente apenas por Demon Slayer ali no ano de 2020. Ou seja, para mostrar o tamanho da obra desse cara. Já em 2004, o Miyazaki retorna, já que ele não se aposentou, continua reproduzindo, né, Baby Agent Hero. Em 2004 ele veio com mais uma adaptação de livro, no caso da Diana Wynne Jones, e fez aqui um dos filmes também que se tornaram clássicos, uma das suas marcas, que foi, né, a adaptação de O Castelo Animado. Filme que inclusive foi indicado ao Oscar novamente, sendo a segunda indicação do Hayao Miyazaki, e que também ganhou, né, o prêmio do Leão de Ouro do Festival de Veneza como o melhor filme do festival, um prêmio também muito importante dentro do cinema. Já em 2006, Hayao Miyazaki trouxe uma das suas histórias mais infantis e também uma adaptação de um clássico, de um conto clássico, que ele trouxe a sua versão de Pequena Sereia no formato de Pônio, Uma Amizade que Veio do Mar. Um filme muito fofo, um filme muito bonitinho, que fez parte da infância de muitas pessoas, e foi um filme que ganhou o prêmio de melhor animação da Academia Japonesa, não o prêmio de melhor filme como anteriores, mas prêmio de melhor animação, mas ainda assim um prêmio muito importante. Entre 2009 e 2011, o Miyazaki deu uma pausa ali na direção e ele começou a trabalhar um pouquinho mais em roteiros. Trabalhou no roteiro de O Mundo dos Pequeninos, filme que eu gosto bastante, e também no roteiro da Colina Kokuriko, filme que inclusive foi dirigido pelo seu filho, o Goro Miyazaki. Já em 2012, o Hayao Miyazaki começou efetivamente a voltar ali para a produção de filmes, quando ele começou a produzir Vidas ao Vento, sendo esse baseado no mangá de sua autoria, e o filme seria lançado em 2013, que foi também indicado ao Oscar, ou seja, a terceira indicação do Miyazaki ao Oscar, e também recebeu prêmios de melhor animação pela Academia Japonesa. Esse foi então o último filme de Hayao Miyazaki. Ele então se despediu ali, disse que não queria mais trabalhar como animador, como diretor, porque já estava cansado, e decidiu então apenas trabalhar ali no Museu da Ghibli dali para frente. Então foi meio que uma aposentadoria do cargo de animação, de direção, etc. E ele se voltou ali com um cargo um pouco mais suave, que não exigia tanto dele. Porém, essa é a última animação do Miyazaki. Por que a última, entre aspas? Porque até então, efetivamente, sim, nós não temos nenhuma animação do Miyazaki posterior a essa. Mas como a gente vai ver daqui a pouco, o Miyazaki anunciou algo novo. Antes de falar sobre isso, em 2014, para seguir a ordem cronológica, o Miyazaki ainda ganhou seu segundo Oscar, não por uma animação específica, mas foi um Oscar honorário em menção a todo o seu trabalho, né, em honraria a todo o trabalho que ele teve, a sua importância para a animação e para o cinema como um todo. Sendo que esse Oscar foi entregado pelo John Lasseter. Ele, que era diretor de animação da Pixar na época e grande amigo do Miyazaki, fez um discurso muito bonito mostrando como o Miyazaki foi influente na animação como um todo, inclusive na própria Pixar. Por que agora falando, né, sobre o novo filme do Miyazaki, por que o Vidas ao Vento não foi o último? Porque em 2016 o Miyazaki anunciou que ele retornaria e ele estava trabalhando num novo filme que seria, né, a adaptação de uma história dele também. Não tenho certeza se é uma história original dele, mas é uma adaptação de um mangá, que é um mangá chamado Como Vocês Vivem. Porém, desde então a gente tem poucas informações. Ele já confirmou que ele continua trabalhando, né, nessa produção, mas é algo que ele está fazendo ali com muita calma, ele está fazendo os desenhos à mão, ele não está usando muito o efeito visual gráfico, então realmente é um trabalho mais manual, difícil, e que não tem data de lançamento, mas que é sabido que está em produção, e que vamos ver como isso pode ditar o futuro do Estúdio Ghibli, já que o Estúdio Ghibli recentemente, né, passou por algumas dificuldades, ele entrou num campo meio nebuloso com o seu último filme, que foi A e a Bruxa, um filme totalmente em 3D, que foi muito criticado. Eu inclusive acho o pior filme do Estúdio Ghibli, A e a Bruxa. Porém, talvez como a última contribuição do Miyazaki para o Estúdio Ghibli, ele conseguir entregar um último filme que dê aquela recendida no estúdio, que mostre como a Ghibli ainda é capaz de fazer magia. Essa é um pouquinho da história, né, do gênio que foi e que é Hayao Miyazaki, um cara que, assim, marcou a sua história como um dos maiores diretores e criadores da história do cinema, não apenas da animação, não apenas do cinema japonês, mas do cinema mundial, do cinema, né, como um todo. É um cara que traz em sua obra
críticas sociais em relação ao ambientalismo, né, como o ser humano deteriora o planeta, críticas ao capitalismo, como eu falei, ele é um cara que fez parte do sindicato, ele é um cara que foi muito progressista, lutando ali, né, por classe, por justiça social, etc. Ele traz muitas questões como pacifismo, um cara anti-guerra, ele traz muito isso em sua obra, ele mostra isso de forma sutil às vezes mais, digamos assim, proeminente. O próprio Vidas ao Vento é um filme sobre um engenheiro que constrói aviões, e que inclusive esses aviões foram usados na Segunda Guerra Mundial, e que a gente sabe que foi um momento muito difícil na vida do Miyazaki. Então, é muito interessante ver como tudo isso moldou um gênio, como ele, apesar dos pesares e dificuldades, mostrou-se ser capaz de passar por tudo isso e trazer histórias que tratavam sobre amor, família, paz e dentre outros temas importantes. Tanto é que uma das frases mais simbólicas, mais conhecidas do Miyazaki é a seguinte: abre aspas, eu gostaria de fazer filme para contar às crianças. É bom estar vivo. Fecha aspas. Ou seja, ele queria, né, que as crianças assistissem os filmes dele e as crianças pensassem, nossa, como é bom estar vivo. E o Miyazaki não só cumpriu esse objetivo, como ele foi além. O Miyazaki fez filmes para crianças, para adultos, para mulheres, para homens, para todas as pessoas assistirem e pensar como é bom estar vivo. Não é à toa que nos seus próprios filmes, várias personagens femininas têm protagonismo. Ele mesmo já falou que as personagens femininas dele podem precisar de suporte, podem precisar de um companheiro, mas nunca de um salvador. Porque ele também é um cara que ali foi um dos primeiros, né, animadores japoneses a dar um destaque tão grande para personagens femininas, protagonismo tão grande, sem necessariamente sexualizá-las, apenas tratando como seres humanos. Enfim, Miyazaki, um gênio, Miyazaki, um cara assim, maravilhoso. Se você não conhece a obra do Hayao Miyazaki, não tenha preconceito porque é animação, porque é anime, assista. Vai lá, aproveita que o Estúdio Ghibli, né, quase todas as animações da Ghibli estão disponíveis na Netflix atualmente, e maratone, assim, de olhos fechados, não de olhos fechados literalmente, né, mas maratone sem peso na consciência, porque assim, nunca vai existir outro Hayao Miyazaki, e ainda bem que ele continua produzindo, que ele continua vivo ali aos 81 anos, tentando entregar pra gente mais uma história que com certeza vai ser mais uma história linda. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais a fazer o canal crescer no YouTube. Na descrição tem mais redes sociais, o link para os livros. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau!